Nós vamos estar falando hoje, meus irmãos, como eu falei, sobre fundação. Essa igreja aqui, eu acompanhei a construção dela. Existem vigas aqui, mais ou menos dessa altura. Você só vê uma parte e vê esse acabamento aqui. Mas para fazer esse cálculo dessas vigas, para poder não ter colunas aqui no meio, o engenheiro ele precisou calcular a resistência, considerar a resistência dos materiais, o peso sobre ela, todas equações de física, para poder chegar à conclusão da espessura, da largura, do diâmetro dos ferros. Ele usou conhecimento que ele adquiriu na universidade, porém, a fundação desse conhecimento foram leis físicas. E quem criou as leis físicas? Foi o homem ou foi Deus? Quem criou a gravidade? Nós apenas aprendemos a fazer correlações. A gente descobre que existe uma gravidade, descobre que se eu deixar esse copo com água cair, ele vai se espatifar no chão. Aí eu meço a altura, quanto tempo levou, aí vejo que tem uma aceleração que não muda. Isso é uma lei física. Mas existem leis espirituais. Existem leis relacionais. Existem leis econômicas. Que, infelizmente, a igreja desconhece. Nós conhecemos a questão da pureza, da importância do caráter, da lealdade, fidelidade, moral. Mas tem muitas coisas que nós construímos e fracassamos porque negligenciamos o conhecimento de leis espirituais, que tem a mesma importância de uma lei física que impede esse prédio desabar na nossa cabeça agora. Então é sobre isso que nós vamos estar falando aqui hoje. Como construir em conformidade com essas leis relacionais, físicas. Nós não vamos falar especificamente sobre cada uma delas, porque eu precisaria uns 2 meses. É o curso da escola de negócio. Não tem como falar tudo agora. Mas eu espero hoje dar para vocês, mostrar para vocês que é importantíssimo tudo que nós façamos estar em conformidade com essas leis, esses princípios. Uma lei diz, por exemplo, um carro, por que existe um sinal de trânsito, por que tem uma distância para você se manter de um veículo? Não existe um sinal ali? Porque sabe que se você não parar, pela quantidade de movimento que tem, e vier um outro veículo, é impossível vocês dois pararem imediatamente. Requer um tempo de frenagem. Isso é uma lei física também. Aí se estabeleceu uma lei para quê? Para te proteger. Aquele sinal está ali, não é uma coisa, a gente às vezes ultrapassa ele como se fosse, nos aborrecesse. Mas as leis são criadas por Deus, assim como o homem cria, para nos proteger. Só que a lei, para ser criada, ela precisa ser criada sobre uma ideia verdadeira. Uma ideia sobre uma fundação, sobre uma lei. Uma lei é uma regra. Mas qual é a ideia dessa regra? Que gerou essa regra? Foi um princípio. O sinal está ali porque existe um princípio dinâmico de um carro em movimento que ele não consegue parar imediatamente. Tem um coeficiente de atrito que o pneu não consegue travar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É só uma introdução. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Deus, eu peço agora, Espírito Santo, a tua misericórdia. Vou só botar meu número aqui. Eu peço a tua misericórdia, Senhor, agora que eu tenha graça, sabedoria, use palavras de edificação e principalmente as nossas mentes, Senhor. Eu te peço agora que elas sejam abertas, iluminadas pelo teu Santo Espírito. Obrigado, Pai. Então, hoje nós vamos falar do propósito de Deus ter criado o homem. Nós vamos falar um pouco de guerra espiritual. Nós vamos estar falando de fundação
E por que Jesus nos orientou a pedir a Deus o seu reino, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Vamos também tentar entender o que é pedir, por que nós temos que pedir a Deus para trazer, para que venha o reino dele aqui para a terra. Então, a próxima. Isso. Existem nesse mundo 2 reinos espirituais. Um deles, governado por Deus, Jesus, e tem o Espírito Santo. E no outro é o reino de Satanás, que na Bíblia é chamado de reino das trevas. O reino de Deus tem leis, princípios e valores, nós já falamos do que é uma lei, né? E o reino das trevas tem leis, só que essas leis e princípios e valores foram criados por Deus. No reino das trevas, as leis, princípios e valores foram criados sob a influência de um espírito maligno por homens. No reino de Deus, a obediência a essas leis, princípios e valores é a chave de tudo. É a chave do sucesso. No reino das trevas, não há necessidade de você obedecer. Se estabelece uma ideia, mas você pode ter a sua ideia. As ideias são relativas. Cada um tem direito de ser o seu Deus, criar o que quiser e construir a sua vida do seu jeito. No reino de Deus, amar significa servir ao próximo. E nós vamos ver isso. Tudo isso que nós estamos falando, nós vamos ver em Escrituras. No reino das trevas, amar é ser servido. O propósito do reino de Deus, as consequências do reino de Deus é paz, alegria, justiça e vida aqui na terra até a eternidade. O propósito do reino das trevas, as consequências é angústia, dor, injustiça e morte na terra e na eternidade, que é a morte eterna. Então, por qual reino fomos criados? Qual o propósito de Deus de criar o homem? Hoje nós vamos usar, para dar base a tudo que eu estou falando, Efésios 1 e um pouco de Efésios 2. Ok? Esse EF aí, vai aparecer Efésios, capítulo 1, e os versículos no início. Então, primeiro que nós vamos usar é Efésios 1.3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O que é uma bênção espiritual? Por exemplo, o dom, nós vamos ver que o poder não é nosso, é de Deus, mas um dom de curar, um dom de profetizar, um dom de ministrar, um dom de evangelizar. Isso são dons espirituais dados por Deus. Você não compra numa prateleira nem adquire numa universidade. E as promessas, que são promessas que se você materializa através de quê? Da obediência àqueles princípios e valores. E o que são as regiões celestiais? No reino, que ele diz, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É onde Cristo está. É quando nós estamos em Cristo que tudo isso passa a valer. Então, quando é que nós fomos criados? No dia que hoje houve a concepção, a relação sexual entre o homem e a mulher, e houve o espermatozoide, entrou no óvulo, é nesse dia que nós fomos criados. Efésios 1.4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. O que significa antes de criar o mundo, Deus nos amou? Meus irmãos, eu não conseguia entender isso de forma nenhuma. Você sabe como é que eu entendi? Com uma visão. Esposa do meu lado, 3 meses de gravidez, eu vejo meu filho de 2 anos correndo em volta da cama.
Como é que eu pude ver uma criança que ainda estava com 3 meses, que era um feto, com 2 anos? E como é que eu sei que era aquela criança? Porque anos depois eu vi uma foto e eu me lembrei que o rosto era igual. Porque o rosto, quando saiu da barriga da mãe, não era igual àquele que eu vi. Então, o projeto de Deus está pronto. E Ele materializa no tempo dele. Certo? Aí eu entendi realmente que nós já existíamos e éramos amados, e Deus planejou uma vida, né? E se nós escolheríamos bênção ou maldição, isso caberia a nós, mas essa opção estaria na mesa para nós. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição, escolhe. E nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa. Deus sabia que somente em Cristo poderemos ser santos. Efésios 1,5 dá uma informação mais importante ainda. Ele diz: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O que é uma pessoa predestinada? Deus nos criou com a intenção de sermos dele, não algo descartável. Adotar por meio de Jesus, né? Adotar filhos por meio de Jesus é condicionada à nossa aliança com Jesus. É a nossa aliança com Jesus que nos torna filho de Deus. Então, para o que não fomos criados. E quais são as razões? Efésios, agora eu vou para 2, 1 a 3. Diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós não nascemos para viver mortos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segundo o curso, segundo os princípios, segundo os valores desse mundo criados pelo homem, não por Deus. Quem são os filhos da desobediência? São aqueles que estão nos presídios? São os corruptos? Efésios 2,3 explica: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. É todos nós, essa palavra, que estamos aqui sentados. Todos nós vivíamos dominados por desejos ardentes. O que é um desejo ardente? É uma vontade intensa, egoísta da carne e dos pensamentos. Deus sabia que separado dele, faríamos escolha pelo prazer, sem medir as consequências para hoje nem para a eternidade. Próximo. Então, fomos criados para ter vida de paz, alegria, se adotarmos os princípios e valores. Fora desse padrão, é como usar um produto que foi projetado para um uso e está sendo usado em outras condições. Alguns exemplos. Um automóvel. Um automóvel de corrida, ele prevê ser usado num tipo de piso, numa qualidade de piso. Se você usar esse mesmo veículo numa estrada cheia de buracos, a suspensão, as molas não foram calculadas para resistir esse esforço e ele vai quebrar. O peixe foi criado por Deus para viver dentro d'água, numa determinada condição de temperatura, alcalinidade. Se você tira aquele peixe de dentro d'água e coloca na areia, ele morre. Fomos criados para ser felizes em obediência.
senão nós fracassamos. Próximo, isso. Então, conforme Romanos 12, 24, foi a primeira revelação que eu tive quando eu comecei a ler as Escrituras, isso com alguns meses. Que se nós chegarmos aqui na terra e não morrermos para o nosso ego e nossos desejos, a gente não prospera, a gente fica isolado. A gente não frutifica. Por que ele usa a palavra frutificar? Porque é para a gente fazer uma analogia de que uma árvore frutífera foi feita para dar fruto. Se ela não dá fruto, ela foge ao seu propósito, não tem motivo de existência. A escolha pela dor é a escolha pela dor de dizer não a esses desejos ardentes que vai nos levar ao sucesso. A escolha pelo prazer momentâneo é a escolha pelo fracasso, pela decepção, pela frustração. Seguindo, nos negócios, eu passei 35 anos da minha vida vendo empresas quebradas, tentando levantá-las, algumas eu consegui, e em todas elas, as consequências, a causa era a mesma. Era um problema de ego. Não eram problemas técnicos. Era falta de morrer. Era viver por questões de orgulho, de vaidade, tomar decisões baseadas nessas coisas, em valores do homem, não em valores de Deus. O modo de administração, eu estudei profundamente. A maior revelação que eu tive foi porque eu estava, na época, estudando sobre como o Japão, um país destruído pela guerra, tinha tanto sucesso se nem cristão era. E aí eu descobri que eles não têm a salvação, mas eles constroem o seu modo de administração de empresa é baseado em princípios bíblicos. E esse princípio bíblico nem os maiores consultores do Japão conhecem, porque eu tive no Japão, na mesma época da minha conversão, Deus permitiu lá estar fazendo um curso junto com os maiores consultores, inclusive da Universidade de Tóquio, entre outros, de Osaka, e eu fazia a mesma pergunta: mas você sabe o porquê, a causa da causa dessa ideia dar certo? Não entendiam nem a minha pergunta. A causa da causa é que eles tinham a fundação, o princípio era: não sou eu, é nós. Não vivo eu, mas o importante é a empresa. Não vivo eu, mas o importante é a família. Não vivo eu, o mérito não é meu, é da equipe. Nenhum desses PhDs conseguia entender que essa era a causa do sucesso. Se nós não entendermos que a gente precisa deixar de viver para servir a nós mesmos e passar a viver para servir ao próximo, as bênçãos nunca vão chegar nas nossas vidas. Vai ficar tudo lá em cima, só esperando. Com uma nuvem, e você está precisando de chuva, está orando, mas a nuvem não quebra. Não desce água. E agora, falando de uma nação, as consequências da ausência de políticas econômicas e sociais alinhados com a palavra de Deus é o caos. Observem os países que estão fracassando, que fracassaram, de onde veio os princípios de governo. E olha aqueles que estão mais avançados, de onde vieram os princípios de governo. O uso dos recursos. E aí é que está o grande desafio dessa igreja e de toda a igreja, que ela precisa despertar. Porque hoje, nós estamos muito preocupados com quem vai liderar a próxima eleição. Eu estou preocupado com quem vai votar na próxima eleição. Porque voto é uma escolha. E se você não souber fazer escolha, você escolhe errado. E quem são as pessoas que vão lá colocar o papel na urna ou digitar o candidato? São jovens imaturos, com mentes progressistas, comunistas, adquiridos na faculdade, sem maturidade de administração de pessoas e propriedade, porque são jovens, os pais ainda não deram oportunidade para eles.
Por isso que a gente tem que dar oportunidade para os nossos filhos administrar coisas enquanto são pequenos, para quando chegarem grandes, saberem e entenderem como fazer escolhas. Funcionários públicos assalariados, sem mente de gestor, de empregado, tanto faz se der certo ou errado, no final não vai sair do bolso deles o prejuízo. Essas pessoas estão botando voto lá. O negócio deles é garantir a vaga deles lá. Porque como a Bárbara testemunhou aqui, ela se matou de estudar 10 anos. Eu estava falando numa palestra no Amapá lá, para um público, ele falou para mim, Sérgio, eu acho que aqui todo mundo é funcionário público. O que a gente faz? Vou abandonar tudo? Políticos, foco é ganhar voto, porque se não tiver voto ele não está lá. E quando ele está lá, ele precisa favorecer quem apoiou ele, quem pagou a campanha dele. E são eles que escrevem as leis, são eles que escrevem os projetos. E se eles desconhecem os princípios de Deus, como é que eles podem escrever princípios e leis, programas econômicos, sociais, que vão funcionar? Eles estão escrevendo projetos de leis econômicos, sociais, de educação, baseado em conhecimento de homens. E é por isso que a angústia do Rodrigo, de ter uma agência de missionários, para mandar homens capacitados para fazer projetos de leis, projetos econômicos, sociais, que estejam alinhados com o padrão do reino de Deus. E nós aqui nessa igreja podemos ser esses missionários na nossa esfera de atuação. Os cristãos, devido ao dualismo, que inventou que a terra é do diabo e o céu é de Deus, que o espírito é bom, que a matéria é má, fez a igreja se convencer que a única coisa que importa para Deus é ela estar aqui domingo ouvindo uma pregação, ou se juntar com um grupo para orar, ou não pecar. Isso é limitação do evangelho da salvação. Eu não posso perder a salvação. Então eu vou à igreja, eu não peco. Eles desconhecem que o social, que Jesus está no centro da economia, da política. Eles não conseguem ver isso, porque isso é coisa do diabo. Isso é resultado de uma linha estratégica. Nós estamos lutando contra o ser mais inteligente dessa terra, que é Satanás. E os pobres? Estão contentes com comida de graça. E eles vão apoiar todos os políticos que prometerem dar comida de graça. Mas Deus preparou uma tábua de salvação. Efésios 2,4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O corpo físico em desobediência afeta diretamente ao nosso espírito. Ele se desconecta, ele se afasta. Nós nos afastamos de Deus, e nós afastados de Deus, nosso espírito está desconectado de Deus. Então, o que nós fazemos no material afeta o espiritual. Só com Cristo o nosso espírito é vivificado, porque se conecta de novo com Deus, a fonte de poder. Sem Cristo somos alma e corpo, mas o espírito como se estivesse num sono, adormecido. Efésios 1,6 nos mostra que essa tábua de salvação é de graça. Ele fala: portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. O que é louvemos? Sejamos gratos por nos oferecer essa oportunidade de quitação de uma dívida impagável. O que é gloriosa graça? É um favor gratuito e merecido. Maior presente que todos nós podíamos receber.
Efésios 2,8 trata como acessarmos a essa graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Até a fé, meu irmão, para crer. Quando alguém fala de Jesus, quem te dá é Deus. Agora, por que nós não, todos ao ouvirmos, falamos, amém, eu quero? Porque nós amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. É pensar muito pequeno. Satanás limitou, através do seu sistema, a pensarmos desse tamanhozinho. Efésios 1,17 fala que a graça é de graça para nós. Mas para Deus custou um preço altíssimo. Diz assim, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Libertados do poder do pecado, e então nós já conseguimos dominar os nossos desejos. Porque com o poder operando em nós pelo maligno, nós não conseguimos. Em Cristo esse poder do maligno não pode nós somos livres para fazer escolhas, porque Deus não tira o livre-arbítrio de nós tomarmos as decisões. Nós não fomos criados como marionetes, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Conforme João 2,10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que é ser feitura dele? Cada um de nós, Deus fez especialmente, únicos. Nós não somos, Deus não tem lá uma máquina, uma impressora que aperta o botão, aí sai 1000 Sérgios, 1000 Rodrigos, 1000 João, 1 milhão de Anas. Não, cada um de nós somos únicos, com características únicas. E a prova está onde? Aqui, ó. A nossa digital. Não tem uma digital igual a outra. O que é para boas obras? Para fazer coisas boas. Nós fomos criados para servir. Servir a quem? A quem nos relacionamos. Sendo retribuídos por Deus. O grande erro é o homem servir, querendo ser retribuído pelas pessoas a quem ele serve. A palavra de Deus não fala isso. Isso é ignorância. Qual é o nosso desafio? Substituir na mente princípios e valores do mundo pelos de Deus, para estarmos aptos ao propósito para o qual fomos criados. Esse é o nosso grande desafio. A nossa grande guerra nuclear acontece aqui dentro. Efésios 1,11 deixa claro o propósito de Deus de ter nos criado novamente. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio de nossa união com Cristo. Deus nos criou para trabalhar no plano dEle, do jeito dEle, com Cristo, no tempo dEle. Não existe essa história do meu plano, meu projeto. É como eu encaixo, como eu faço a minha empresa, como eu faço a minha vida, a minha família, operar no plano de Deus, contribuir para o plano de Deus, na missão de Deus, no projeto de Deus. Fazendo tudo de acordo no tempo, nos princípios, nos valores dEle. Então esse é o nosso também desafio, saber a nossa função nesse plano dEle. Eu descobri isso no ano 2000. Comecei a descobrir. Efésios 1,8 diz, generosamente derramou a sua graça sobre nós, e com graça toda a sabedoria e todo entendimento. Essa sabedoria e entendimento nós não vamos adquirir em nenhuma universidade desta terra. Como eu lhes falei, dei um exemplo lá em Tóquio.
Fazendo uma pergunta simples. Por que vocês fazem o que vocês fazem? Não sei. Porque dá certo. Efésios 1,17 fala como obter essa sabedoria. E eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como deve conhecer. Por isso que Jesus falou que a vida eterna é conhecer a Deus. Efésios 1,14 dá uma outra informação importantíssima sobre a importância de termos o Espírito Santo. Ele diz assim: Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que Ele havia prometido. Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Quando você faz uma certidão, um documento, quando o cartório dá aquele carimbo, ali é a confirmação de que aquela cópia é verdadeira do original. O Espírito Santo é essa garantia. Sem o Espírito Santo em nós, não temos essa garantia. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O Espírito Santo é a garantia que teremos a vida eterna. Não é dar meu corpo para ser queimado. Efésios 1,18 informa onde realmente é travada a batalha da minha vida. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Meus irmãos, todos os dias, oremos agora. No final nós vamos orar pelo país, para que Deus nos dê essa sabedoria para entender o que ele está me mandando falar para vocês. Se Deus me levar amanhã, mas sair de alguns aqui entendendo essa coisa que para mim é clara, então eu vou feliz para a glória. Efésios 1,19 dá outra informação do que recebemos e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos em Jesus, que cremos nele. Este poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo ali na cruz, morto, veio o poder, ressuscitou, deu um novo corpo. Este mesmo poder não é nosso, mas opera através de nós. Quando nós falamos para um paralítico, levanta e anda, é este mesmo poder que ressuscitou Jesus. Quando falamos para um tumor saia, é esse mesmo poder que vai. Ah, mas nem toda vez sai, isso aí não é porque Deus operou, não, é a vontade e o propósito dele. Mas cabe a nós, sabemos que está à nossa disposição essa autoridade e esse poder. Poder esse que nos liberta, que ressuscitou o nosso espírito, né, e para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Efésios 1,22 diz assim: porque Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Como é que chama esse edifício? Igreja ou edifício? Prédio da Igreja Cristã Verbo. Quem é que aqui é a igreja? Quem aqui já aceitou Jesus e faz parte do corpo de Cristo? Então vocês todos são a igreja. E por que ele nos chamou de igreja? Hoje, quando nós falamos de igreja, nós associamos a um prédio com uma cruz em cima, um crucifixo no fundo, os que vêm de origem católica, um padre na frente rezando uma missa. Isso é igreja na mente. É isso que o mundo colocou na nossa mente de como igreja. Mas isso não é igreja. Quando Jesus usou a palavra igreja na época, igreja significa a palavra eclesia. E o que é uma eclesia? Eclesia era uma assembleia dos mais nobres, os representantes do povo, que se juntavam para governar com o rei da cidade. Não existia prédio com crucifixo, para as pessoas associarem igreja a isso.
Apocalipse 1,6 fala que Deus nos fez reis e sacerdotes para co-governarmos com Cristo. Por quê? Reis e sacerdotes governam. Agora, governar o quê? Muitos cristãos acham que a terra é do diabo, as escrituras falam o contrário. As escrituras, como Gênesis 2,1, 19,14, Salmo, Atos e muitas outras escrituras afirmam: os céus são os céus do Senhor, a terra e tudo que nela há também. Porém, a deu aos filhos dos homens para cuidar. Por isso fomos feitos reis e sacerdotes, para cuidar de tudo que há na terra. E o que há na terra? Pessoas que têm um corpo, uma alma e um espírito, que precisam de conhecimento, trabalho sacerdotal. Famílias com relacionamentos que precisam aprender a se relacionar. Aqui na terra tem riquezas que nós precisamos usar para construir. Então Ele quer que nós façamos isso para benefícios da nação, a exploração dessas riquezas, e não de alguns poucos. Ele quer cuidar da beleza do meio ambiente, porque o meio ambiente, aquele peixinho que eu mostrei todo colorido, as flores foram criados para alegrar os nossos olhos, fazem bem à nossa alma. Não foi um capricho de Deus, teve um propósito. O amor deles por nós é uma evidência do amor de Deus, é a criação. Então, quem é que pode capacitar os homens e mulheres com princípios e valores do reino de Deus, né? Agora pode mudar, para governar? Só a igreja, só os filhos de Deus, com conhecimento de Deus, guiados pelo Espírito Santo. A igreja é a principal universidade, é o principal centro de capacitação para enviar os santos para expandir a cultura do reino de Deus nas suas esferas de influência. Como é o sonho do Rodrigo, enviar missionários para o Congresso. Mas esses homens precisam ser capacitados. Vamos mandar eles ser capacitados aonde? Qual universidade? Esse é o meu propósito de vida, que eu comecei a descobrir no ano 2000. Motivo de eu ainda não ter vendido tudo e comprar minha casinha de sapê em frente a uma praia do Nordeste. Porque o dia que esse movimento, que a igreja entender isso, que essa liderança desse país entender isso, eu vou estar menos presente aqui. Começar a tirar férias de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eles não vão precisar mais me ver aqui em cima, pregando esse banquinho, não. Cada esfera operando com seu governo independente. Um respeitando o outro. Respeitando o seu propósito que foi criado. Sem interferir no outro. Assumindo responsabilidade pelos seus atos. Não é fazer coisa errada e dar para o governo pagar a conta. Próximo. Cada membro da igreja deve atuar como um agente de transformação, tirando do caos, da sequidão, para algo com vida. A prosperidade de uma nação, quem cria é um povo treinado, não são líderes treinados. Só vão existir líderes bons lá em cima se tiver um povo consciente. Então a transformação é de baixo para cima. Não percam essa ilusão, meus irmãos. Enquanto nós tivermos um povo que troca seu voto por uma promessa de cervejinha e picanha, esquece, meu filho. Isso no Rio de Janeiro. Imagine lá, coitado, aquele pessoal coitado lá que, né, que pega um caminhão, bota todo em cima, vai lá para votar e troca o voto por uma viagem de caminhão. Então, a meta de todo cristão: desprogramar-se, renovar a mente, conforme João 12, 1 e 2, não vou ler por causa da avançada hora. Quando aplicamos a palavra no nosso dia a dia, experimentamos a alegria de ser um com Cristo e produziremos frutos e habilidades que serão usados por Deus na eternidade, ou seja, passarão pelo fogo. Quem garante isso? Leia em casa 1 Coríntios 3, de 9 a 15.
Existem coisas que nós fazemos aqui que irão para a eternidade. E Lucas 19, a versículo dos talentos, chega em casa e estudem. Deus é um homem de negócio. Ele deu dinheiro para as pessoas negociarem, e aqueles que fracassaram se deram muito mal. Está lá escrito. Se traduz talento como habilidade, mas talento na época significava uma quantidade de ouro. Nós não podemos interpretar hoje, com o vocabulário de hoje, o que era a realidade da época que foi escrita, usada aquela palavra. Como se dá a desprogramação? Se dá através da leitura das Escrituras, e aplicação aos relacionamentos, à educação de filhos, aos negócios, ao modo de liderança. Finalmente, meus irmãos, conclusão. O propósito de Deus é que em Cristo nos tornemos seus filhos, cidadãos do reino, trabalhemos com Jesus, no plano de Deus, construindo sob sua autoridade, com seu poder, suas leis, seus princípios, valores e guiados pela sabedoria de Deus dada pelo Espírito Santo, ou acessada pelo Espírito Santo.